Boa tarde, queridos irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração. Felizes todos nós estamos por podermos retornar e realmente recebermos neste nosso encontro as vibrações, a força e a vontade cada vez mais de lembrarmos e seguirmos, procurarmos seguir o que esta grande doutrina nos ajuda, nos ensina. Então, primeiramente, eu convido a todos para que juntos fechemos nossos olhos suavemente e pensemos em Jesus, nosso grande mestre, nosso mensageiro que deu, através do exemplo, todos os ensinamentos, provando que a bondade, que a justiça divina é o que temos para agradecer, além da vida, termos a consciência de que Deus está conosco e temos hoje a doutrina espírita que tanto nos ajuda, que tanto nos esclarece através da codificação que podemos ter de outro mentor que veio até nós, o Allan Kardec. Então, novamente, obrigado, Senhor, por hoje nos encontrarmos e podermos ouvir na palavra da nossa querida irmã Isabel, as causas, o tema que é muito importante, as causas anteriores das aflições. Que as luzes do alto continuem com todos nós e mais uma vez, que cada um de nós, com certeza, poderá sair daqui muito melhor do que quando aqui chegou. Que assim seja. Que a paz de Jesus esteja conosco. E como é bom, irmãos, não é? Ter paz, ter serenidade, ter tranquilidade na nossa vida. Então, o nosso tema de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, o item 6, que vem nos falar quais são as causas anteriores das aflições. E essa palavra, não é? Aflição. O que significa? É um sentimento persistente, uma dor física ou moral, é uma ânsia, uma agonia, uma angústia, um profundo sofrimento. Todos nós já passamos, já sentimos, tivemos aflições, alguns dias mais, alguns dias menos. O sofrimento humano ele é antigo e nos acompanha desde os primórdios, não é? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, nos diz: o homem sofre sempre a consequência das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não acarrete a sua punição. Assim, o homem é constantemente o árbitro da sua própria sorte. Pode abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício, a sua felicidade ou a sua desventura dependem
da vontade que tenha de praticar o bem. Então o Evangelho nos diz que nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos praticar o bem ou o mal e nós vamos ter que responder, vamos ter consequência das nossas atitudes. E Allan Kardec então nos esclarece. Diz que as nossas dificuldades na vida são de duas formas. Ou se nós quisermos, de duas fontes bem diferentes. Umas têm a fonte nessa vida, nessa nossa existência de agora, que nós, como árbitros de nossa vida, através de nossas atitudes morais, podemos viver bem, viver mal, né? Ter problemas, ter amizades, ter inimizades, ter paciência, ter bondade. Nós, irmãos, temos o livre-arbítrio de agirmos como quisermos. Mas nesse agir, cada ação tem um efeito, tem uma causa. Nós vamos responder. Então as dificuldades muitas que nós temos na nossa vida atual, se nós observarmos de onde ela veio, nós fomos os geradores desses problemas. E também ele diz que tem uma outra causa, fora desta vida. Mas como dizer, né? Quantas pessoas não acreditam, né? Que existam outras vidas. Antes de vir para a doutrina espírita, eu também, de certa maneira, eu achava que nasci, agora morri e acabou. Mas aí a doutrina espírita, que é o consolador prometido, que Jesus falava, não é? Quando esteve aqui na Terra, vem esclarecer muitos pontos que eram obscuros. Jesus falava através de metáforas por um povo muito simples. Aí veio Allan Kardec, começou a questionar, começou a entender outras coisas, o mundo paralelo ao nosso, que é o mundo dos espíritos, que somos nós também, irmãos. Agora, eu sou a Isabel, aqui encarnada nesse corpo, mas a voz que anima é a minha alma. E a minha alma já veio, é mais antiga, já vivi outras vidas, porque eu creio, sim, na doutrina espírita, que diz que nós temos inúmeras vidas. Nós somos espíritos eternos, criados simples e ignorantes pela infinita bondade de Deus. E nós viemos nessa jornada, quando eu disse no início, né? O sofrimento acompanha a humanidade há muito tempo. Somos nós que viemos nessa jornada evolutiva. Então aqui quando ele nos diz que as fontes das nossas dificuldades, das nossas aflições, também é anterior. O que é esse anterior? Ela vem de vidas passadas. Porque quantos de nós nos vemos assim, diante de situações, não é? De crianças que nascem cegas, surdas, mudas. Outros, então, que nascem com doenças terríveis, doenças incuráveis. Como entender isso, não é? Será que Deus faria diferença entre um e o outro? Mas então a providência não existiria? Quando nos perguntamos isso, temos que nos remontar às causas. Porque se Deus é soberanamente bom e justo, criou todos iguais, Ele ama a todos nós. Por que tem pessoas que já nascem com tantos sofrimentos? Ou durante a vida, então, passam por muitas dificuldades e outras vivem na riqueza, que a gente às vezes diz, olha, lá na casa do outro tem tanta felicidade, por que será que na minha não tem isso? Então, ali nos diz que a gente tem que investigar, ver o porquê. Se nessa vida nós já percebemos que cometemos muitas vezes deslizes morais, que dirá então anteriormente que nós somos espíritos que viemos numa jornada evolutiva, já fomos muito mais ignorantes do que somos agora. Quanta maldade nós poderemos ter feito outrora,
Quantas vítimas podem ter passado por nossa mão? E nossa língua ferina, quantas pessoas pode ter destruído? Porque nós sabemos, irmãos, que aquela língua ferina, aquela língua maldosa, pode dar a vida, mas pode dar a morte. Éramos nós outrora no passado, usando da nossa fala de maneira errada. Mas Deus, que é soberanamente bom e justo, diz que a cada um que fizer, terá que responder. É como a justiça aqui na terra. O criminoso é julgado, vai para a cadeia. Os nossos crimes que a justiça humana não vai julgar, não vai condenar, nós temos que responder à providência divina. Quando nós não cumprimos as leis morais, nós vamos ter que responder. Como respondemos? Quando nós vemos então essas crianças já em tenra idade, que já vieram com essas dificuldades, se nós tirarmos o véu, a névoa que cobre a nossa existência atual, que faz com que esqueçamos quem fomos outrora, olharmos lá num passado antigo, numa vida anterior, quem poderá ter sido essa criança que pediu para ser surda e muda? Quem sabe ela não usou, como eu falei, de uma língua ferina. Quanto mal ela pode ter causado? Ela recebe agora uma expiação. Ela vem nessa vida que para os nossos olhos humanos a gente diz quanta injustiça para essa criança. Mas por outra forma ela vem para um reajuste. Ela vai ter que fazer a paga do mal que ela fez. Outra irmão que às vezes vem com um problema de saúde mais grave, o que será que ela fez na outra vida? Porque nós também sabemos que os abusos da alimentação, o abuso da bebida, isso é um autossuicídio que nós praticamos. Ou aquelas, quantos de nós assistem filmes de época que existia o duelo, por qualquer coisa se chamava para o duelo e entre armas alguém ia morrer. E agora venha então, nessa vida que a gente tem, as provas e as expiações que muitos a gente vê, encontramos as explicações nas fraquezas morais que ainda hoje buscamos conhecer através da doutrina espírita, que é tão redentora, que onde nós caímos, irmãos, pelas nossas fraquezas morais, em outras vidas caímos mais ainda. Voltamos nessa para nos redimir. E outras vezes os espíritos pedem, nós, não é? Pedimos as provas, porque as provas, um exemplo, a riqueza, olhamos às vezes a riqueza, sempre olhamos com uma certa inveja, porque ainda somos imperfeitos, mas a riqueza diz nas mensagens dos espíritos que é uma das maiores provas, porque você pode cair com essa prova, você pode se tornar autoritário, você pode se tornar indiferente, a ganância pode te dominar e no final da vida sempre temos que responder: como foi nosso comportamento? O que fiz dessa riqueza que tive? Se a usei de má valia, voltarei, quem sabe, numa oportunidade próxima. Mas aí como se volta, irmãos? Voltaremos na extrema humildade, na extrema pobreza, para aprender a valorizar, a ver como eu fui mal, não é? Como eu agi de má com as pessoas, com meu semelhante, às vezes na família, com amigos. Então muitos espíritos pedem provas, não só expiações. Expiações são quando vem dificuldades maiores, e as provas é para nós crescermos moralmente. Porque quando Deus nos criou simples e ignorantes, é para nós evoluirmos, nos tornarmos melhor, vivermos um dia de cada vez, através do exemplo de Jesus, que muitos dizem quando vem, como eu comentei das crianças, ficam revoltados, dizem: olha, mas não deve existir Deus.
E muito pelo contrário, Deus que nos ama tanto, sempre nos recebe. Somos nós que muitas vezes fechamos nosso coração, deixamos nos endurecer, não aceitando as provas, não aceitando as dificuldades. Muitas vezes dizemos, por que esta injustiça comigo? Mas aí quando pensamos assim, irmãos, é bom nos lembrarmos das causas anteriores das nossas aflições, lembrarmos que essa vida é uma vida, mas temos muitas outras que já passaram para trás. E se hoje estamos aqui, como a doutrina espírita nos esclarece, é por uma bênção de vivermos, de recuperarmos quem fomos outrora, às vezes desviados do caminho, mas agora, nessa oportunidade, podemos receber as provas com revolta. Aí seremos nós os prejudicados, porque passaremos a vida inteira com amargura, com dor, com tristeza. Mas e o que a doutrina espírita nos mostra? Receber esta prova, irmãos, com amor, com resignação, mas com confiança que tudo passa, como dizia Chico Xavier, mas é a nossa postura diante dessa prova que vai nos trazer felicidade ou infelicidade. Temos junto conosco sempre nosso bom anjo guardião, que está ali nos dando um ombro, que às vezes aquela dor parece que não vai terminar. Aí lembramos do quê? Daquela prece sincera, aquele momento sentido no silêncio íntimo de cada um, apresentar a Deus, a Jesus, a nosso anjo da guarda, as nossas aflições, as nossas dores. Queridos irmãos, quando fizermos isto, esta oração com o nosso coração, vai vir sobre nós a intuição, a boa ideia, o amparo. Nós vamos nos sentir abraçados, vamos nos sentir com reconforto, pois não viemos para cá, não viemos sozinhos. E viver é cada dia um aprendizado. Quando às vezes nós resbalamos, como eu disse, quantos de nós têm uma língua ferina, que às vezes olha para o lado, olha para o irmão, julga um, julga o outro, julga o colega do trabalho, julga o familiar. Essa língua ferina também é uma prova para nós, para trazermos o Evangelho de Jesus e transformarmos a nossa língua numa boa prática do amor, da caridade. Pois se nós construirmos o nosso presente hoje, essa nossa vida, irmãos, baseada nos valores morais, que diz que o principal de todos é amar o próximo, porque quem ama o próximo não faz o resto que a gente já sabe, não matarás, não roubarás. Só tendo esse pensamento, amar o próximo, que muitas vezes é difícil, mas quando a gente sabe que somos espíritos eternos, as ações que nós fizemos hoje vai refletir no meu futuro amanhã. É isso que embala o nosso coração, a nossa expectativa de fazer as nossas preces sinceras, de ter uma fé viva. Porque a fé fraca, irmãos, faz com que a gente, que nem andar e subir no morro, vai devagar, vai ficando para trás. Mas na certeza que Deus é nosso Pai amoroso e bom, que nos ama, que nos entende, que quando nos caímos Ele nos envolve sempre com vibrações amorosas e nos diz: eu estou aqui, meu filho, para te receber, te amparar, compreendo tuas fraquezas e sempre estarei aqui. Nós que fechamos essa portinha aberta, mas é sempre através da prece, da nossa vinda à casa espírita, porque já estamos aqui amparados também por nossos anjos guardiões, que nos dão força, coragem e perseverança. Então, agradeço a presença de todos e convido a todos continuarem com o pensamento elevado, pois nós estamos, queridos irmãos, aqui envolvidos em vibrações fortalecedoras. Através do nosso pensamento, nós vamos acessar e receber
E com o nosso pensamento elevado, queremos pedir a Deus, nosso Pai de infinito amor, infinita bondade: meu Deus, olhai para nós, Tu que conheces o nosso íntimo, te pedimos, dai-nos força, meu Deus, para vencer as imperfeições que habitam o nosso espírito ainda. Dai-nos força, Deus, para que eu olhe o meu irmão sempre com olhos de amor, de paciência, de ternura e de compreensão. Dai-me força, Deus, para suportar as provas pelas quais às vezes desconheço, mas tenho que passar, e sei que ao final delas, Tu disseste: bem-aventurados os aflitos, que o reino de Deus será de vocês. Dai-nos força, meu Deus, para que nós passamos por nossas aflições com fé, com esperança. Conforta às vezes o nosso coração que chora dilacerado, meu Deus. Ampara também o nosso lar, a nossa família, que em nossa casa tenha sempre harmonia, paz, tolerância e compreensão. Te peço também, Deus, abençoe o nosso trabalho, pois é Ele que nos mantém, nos provém. Ilumina sempre o nosso pensamento com otimismo, com fé, vontade de viver, esperança sempre que o amanhã é cheio de luz, paz e esperança. Gratidão, meu Deus, por esta vida, por tudo que ela me dá, e gratidão, Deus, porque sei que através do Teu amparo e do Teu auxílio eu caminharei com mais força, coragem e resignação. Abençoe nosso lar, abençoe nossa casa espírita, meu Deus. Agradecidos estamos, que assim seja. E que todos possamos voltar aos nossos lares em paz e serenidade. Que assim seja.